Olá pessoal, vamos ver neste vídeo resolução de um sistema de equações lineares por escalonamento ou método de Gauss ou método de eliminação de Gauss. Então primeiro vamos pegar aqui um sistema de equações lineares. Tá? Neste caso aqui nós temos 3 equações e 3 variáveis. Tá? Podemos fazer o que? As operações elementares, né, que nós conhecemos, as 3 operações, até chegar num sistema equivalente que esteja na forma escada. Mas para a gente não ficar carregando esse monte de variável, a gente faz o que? Escreve a matriz aumentada deste sistema. Ou seja, nós temos aqui apenas os coeficientes das variáveis. 1, menos 2 e menos 1, que é da variável x1, colocando aqui, certo? Do mesmo jeito, aqui, os coeficientes da variável x2, colocando na segunda coluna, e assim por diante. Okay? Os coeficientes da variável x3, aqui, né? 1 menos 1 e menos 1, e os termos independentes você coloca na última coluna. Poderíamos colocar aqui uma barra, um traço para separar, mas sempre os termos independentes vão fazer parte da última coluna aqui dessa matriz aumentada. Aí qual é o objetivo? Bem, a gente verificou em uma matriz escalonada ou um sistema escalonado em que nós teríamos, por exemplo, aqui a primeira variável e nas outras equações nós não teríamos a variável x1 aqui. Então, o objetivo, no caso, é você eliminar a variável x1 nas próximas equações. Esse é o primeiro objetivo. Então, o que a gente faz? Primeiramente, a gente observa este cara aqui, no caso, o valor 1. Né? Como que a gente faria, qual operação para a gente fazer zerar esses dois valores aqui? Então, nós temos as 3 operações. Vamos só relembrar aqui. Permutar duas equações. Se no caso a gente perguntar qual que é uma dessas 3 aqui, a gente verifica que não vai zerar aqui abaixo. Então essa operação a gente não vai utilizar no momento. Multiplicar uma equação por uma constante ou uma linha por uma constante. Mas eu não posso multiplicar por zero, por um número diferente de zero. E a outra seria você adicionar a uma equação o múltiplo de uma outra. Então eu poderia pegar, por exemplo, aqui o múltiplo desta linha e adicionar nessa segunda. Então, qual valor a gente poderia, por exemplo, multiplicar por esta linha aqui e somar na de baixo, onde aqui daria zero? Neste caso, basta a gente multiplicar esse 1 aqui pelo oposto desse. O oposto de menos 2 é 2. Então, multiplicando 1 vezes 2 dá 2, menos 2 dá 0. Então, essa seria a operação. Então, essa seria a primeira operação que a gente vai trabalhar. Então, nesse caso, a gente vai chamar este cara aqui de pivô, de preferência igual a unidade, para facilitar o cálculo, para zerar aqui abaixo, para zerar esses valores aqui. Então, vamos mudar aqui, por exemplo. Então, o objetivo é zerar esses dois caras aqui. Então, qual a operação que a gente vai trabalhar? Então, nesse caso aqui, a operação seria, vamos fazer a seguinte notação. Né? Se eu vou alterar essa linha número 2, eu vou chamar de L2, colocar uma seta para dizer que eu vou alterar. Pelo quê? Eu vou multiplicar a primeira equação ou a primeira linha pelo oposto desse, ou seja, por 2, e somar essa. Então, a linha 1 vezes 2 mais a própria linha 2. Esta seria a notação. Então, vamos fazer isso daí. Do mesmo jeito, para zerar esse valor aqui de baixo, a gente multiplica esse aqui por 1 e soma, ou soma direto. Então, ficaria assim. Né? A própria linha 3 vai ser alterada pela soma da 1 com a 3. Então, somando essa linha com esta, né? Essas duas linhas aqui, então, aqui vai dar igual a 0. Então, só tomar cuidado com o quê? Que a gente vai alterar a linha 2 e a linha 3. Então, nesse caso aqui, né, vamos verificar
que a linha de número 1 conserva a primeira e a gente altera a segunda e a terceira. Então, multiplicando, por exemplo, 2 aqui, menos 2 dá 0. Multiplicando por 2 aqui dá menos 6 mais 3, igual a menos 3. Então, vamos só verificar aqui. Tá? Então, acompanhando, multiplicando isso aqui por 2, menos 1 dá 1, certo? E esse valor aqui multiplicando por 2, somando com menos 8, dá menos 2. Esse valor aqui. E o restante do mesmo jeito. Tá? Então, a última linha, você vai alterar, soma esta com essa aqui. Então, 1 menos 1 dá 0. Menos 3 mais 2 dá menos 1. 1 menos 1, 0. E 3 menos 5, menos 2. Ok? Aí, qual seria o próximo passo? Então, se a gente for retornar isso daqui para o sistema, a gente iria verificar que seria 1x1 menos 3x2 mais 1x3 igual a 3, que seria esta mesma equação aqui. A segunda equação seria 0x1 menos 3x2 mais 1x3 igual a menos 2. E a última equação seria 0x1 menos 1x2 mais 0x3 igual a menos 2. Ok? Então, nesse caso, a gente verifica que ainda não está na forma escada, porque nesse caso, ó, a escada seria isso aqui. A escada, vamos riscar aqui, ficaria desta forma, escada. Ó. Aqui. Opa. Isso. Então, forma escada. Então, nós já temos zeros abaixo do primeiro pivô, então abaixo desse outro cara aqui, teria que ser 0 também. Então, esse seria a forma escada. Então, qual é o objetivo? Zerar esse menos 1. Só que para você zerar esse menos 1, esse 3 aqui não está ajudando. Então, seria interessante que esse valor aqui fosse 1 ou menos 1. Então, nós poderíamos trocar a linha de número 2 com a linha de número 3, que seria, no caso, a próxima operação aqui. Ó. Alteração. Então, seta para um lado e para o outro. Linha 2 é alterar com a linha 3. Então, nesse caso, ficaria assim. Conserva a primeira linha e altera a segunda com a terceira. Então, a linha de número 2 vai ficar aqui na linha, ou melhor, a linha 3 vai ficar na linha 2 e a linha de número 3 vai virar a linha de número 2. Opa. Tá. Aí qual é o próximo passo? Então aqui nós temos, a gente vai chamar de pivô, que é o menos 1. Então 1 ou menos 1 para ser o pivô. Então o objetivo agora é eliminar a variável x2. Então é como se nós tivéssemos um sistema bem aqui, onde a primeira variável é x2 e aqui x2. A x1 nós não temos mais porque é 0. Então nesse caso aqui, você tem o pivô igual a menos 1. Então, você vai multiplicar essa linha aqui por uma constante e adicionar outra. Então, qual o valor? Se aqui é menos 3, se você multiplicar essa aqui por menos 3, vai dar 3 positivo, menos 3, 0. Então, linha de número 2, multiplica por menos 3 e soma na linha 3, substitui na linha 3. Essa seria a próxima etapa. Então, nesse caso, a linha 1 e a 2 conserva e altera apenas a linha de número 3. Então, vamos lá. Nesse caso aqui, nós temos 1 e 2, as linhas de 1 e 2 conserva, e a linha de número 3, como é que vai ficar? Multiplica por menos 3 aqui dá 3, menos 3, 0. Por menos 3 aqui, soma, dá 1. Certo? E por último, multiplica esse menos 2 por menos 3 dá 6. 6 menos 2 igual a 4. E aí o que a gente faz? Bem, aqui dá para classificar, mas seria interessante a gente voltar para o sistema. Mas a gente consegue observar que está na forma escada aqui. Na forma escada. Então a gente consegue classificar o sistema. Possível, determinado ou indeterminado ou impossível. Ok? Então vamos lá. Então, nesse caso aqui, assim ficaria o nosso sistema. E aí a gente faz as devidas perguntas, né? O sistema é possível, possível determinado ou impossível? Ok? Então, a gente observando aqui, a gente consegue verificar ó, que
Nesta última equação você consegue determinar o valor do x3, na segunda você consegue determinar o valor do x2 e a primeira consegue determinar o valor do x1. Então essa equação aqui, esse sistema de equações lineares, a gente pode dizer que é um sistema possível determinado. Ok? Então se a gente for observar aqui, ó, x3 aqui vai ser igual a 4. Você pegaria o x3 e iria substituir na equação de cima pelo processo retroativo de substituição, mas aqui aparece que é 0x3, então não há necessidade de substituir. Então o x2 vai dar igual a 2. E por último, substitui o x2 igual a 2 aqui na primeira e o x3 igual a 4 na primeira também. Ok? E aí a gente encontra o valor igual a, e direto, aqui, 5. Então substituindo o 2 aqui, daria menos 3 vezes 2 dá menos 6. E aqui 4. Menos 6 mais 4. Menos 6 mais 4 dá menos 2. Então seria x1 menos 2. Passa o 2 positivo. 3 mais 2, 5. Ok? Então esse seria a solução do sistema. Então seria um sistema possível determinado. Volto a escrever aqui. Ok? Para classificar. Então nesse caso aqui nós teríamos, vou colocar aqui, S, P e D. SPD, sistema possível determinado. Agora vamos para um outro exemplo. Nesse caso aqui nós temos um sistema de equações lineares de 4 variáveis e 3 equações. 1, 2, 3. Ok? Então, do mesmo jeito que o outro, nós vamos primeiramente, para não ficar carregando esse monte de variável, escrever a matriz aumentada. Então, os coeficientes aqui, correto? Do x1, 1, 2 e 1, aqui. 2, menos 1 e menos 8. E assim por diante. Menos 3, 1 e 11. Né? 1, menos 2 e menos 7 do x4. E por último, os termos independentes. Menos 3, 3 e 9. Aqui. Tá? Então, nesse caso aqui, o pivô já está igual a 1. Né? Então, está um pouco mais organizado esse sistema. Então, o objetivo nosso aqui agora é zerar o 2 e o 1. O que a gente faz? Então, multiplicaria para zerar o 2, multiplica por menos 2 e soma. Então, menos 2 vezes a linha 1 aqui, mais a própria linha 2. Em seguida, multiplica a linha 1 por menos 1 e soma com a linha de número 3. Então, ficaria aqui assim. Então, nesse caso aqui, a primeira linha a gente conserva e altera as linhas 2 e 3, ou as equações 2 e 3. Então, rapidamente aqui, por menos 2 a soma dá 0, por menos 2 aqui dá menos 4, menos 1 igual a menos 5. E assim por diante. Por menos 2 aqui, ó, menos 2, multiplico por menos 2, vai dar igual a 6 mais 1 igual a 7. Tá? Por menos 2 aqui, você vai ter igual a, e soma com menos 2 aqui, vai dar menos 4. E por último, na segunda linha, multiplico isso aqui por menos 2 aqui, vai dar 6 positivo, mais 3 aqui igual a 9. Ok? Então, do mesmo jeito, a terceira linha. Para zerar este cara aqui, você multiplica esse aqui por menos 1. Então, menos 1 vezes menos 1 a linha 1, mais a própria linha que eu vou alterar, a linha 3. Aí substituir aqui. Então é só pegar e subtrair direto. 1 menos 1, 0. Menos 8 menos 2, menos 10. 11 menos o menos 3, 14. Menos 8, menos 7, menos 1, menos 8. E por último, 9 menos o menos 3 igual a 12. Toma cuidado aí. 9 menos o menos 3, que é 12. E aí, na sequência, precisamos fazer o quê? Escalonar.
no mínimo, aqui já está 0, 0. Então, escalonar aqui, zerar o coeficiente da variável x2, que seria esse cara aqui. Então, de preferência igual a 1 ou menos 1, mas a gente consegue observar que aqui é menos 5 para zerar o menos 10. Ficaria tranquilo também. Bastaria fazer o quê? Multiplicar esse valor aqui por menos 2, que daria 10 positivo, somando dá 0. Por isso que ficaria assim, ó. Menos 2 vezes a linha 2, esse aqui é o pivô, e soma na linha 3. Pronto, daria 0. Então, linha 1 e 2 você conserva. Ok? Então, vamos lá. Linha 1 e 2 a gente conserva e altera a última linha. Vamos lá? Multiplico por menos 2 aqui, dá 10 e menos 10 dá 0. Multiplico por menos 2 aqui, menos 14 mais 14, 0. Certo? Por menos 2 aqui, dá 8 menos 8, 0. Multiplica aqui 9 por menos 2, vai dar menos 18 mais 12 menos 6. E aí o que você faz? Vai para a matriz, volta para o sistema de equações lineares, né? Mas a gente consegue observar, olhando apenas a última equação, ficaria como aqui essa última? 0x1 mais 0x2 mais 0x3 mais 0x4 igual a menos 6. O que a gente consegue observar aí? Que quais os valores para x1, x2, x3, x4 que daria igual a 6? Não existem valores. Ou seja, é uma forma da gente enxergar, de observar quando que um sistema é possível. Ou seja, quando nós temos uma linha ou uma equação onde do lado aqui, ó, aqui é a igualdade, do lado esquerdo é todos os valores é igual a 0 e do lado direito diferente de 0. Então é fácil da gente identificar um sistema de equações lineares quando ele é um sistema impossível. Então a solução ficaria assim. Não tem solução, né? Ou melhor dizendo, é um sistema impossível. Então nós temos que a solução é um conjunto vazio. Vamos ver um outro exemplo. Então, um outro sistema de equação linear de 3 equações e 3 variáveis. Né? Primeiro, o que a gente faz? A matriz aumentada do sistema. Então, nesse caso aqui, né? Vou deixar aqui. Então, a matriz aumentada. Né? Ou seja, os coeficientes da variável x1, os coeficientes da variável x2, os coeficientes da variável x3 e, por último, os termos independentes. O que a gente observa? Bem, a maioria desses primeiros exemplos a gente coloca logo como coeficiente, pelo menos da primeira variável aqui na primeira equação, igual a 1, só para facilitar os cálculos. Mas depois a gente vai fazer uns exemplos um pouco diferentes. Então aqui é o pivô, precisamos zerar aqui embaixo. Certo? Zerar aqui embaixo. Então para zerar esse cara basta somar. Ou seja, linha 1 mais a linha 2 e substituir na linha 2. Para zerar esse aqui, basta o oposto do 1. Então, multiplica essa linha por menos 1 e soma essa. Então, menos 1 vezes a linha 1 mais a linha 3. Ok? Então, nesse caso aqui, nós temos, conserva a primeira linha. Tá? Primeira linha aqui, você vai lá e conserva. Essa aqui. E vamos fazer a operação. Aqui é só somar. 1 menos 1, 0. 1 mais 2 igual a 3. Menos 2 mais 1 igual a menos 1. 4 mais 1, 5. E a segunda. E a terceira equação, ou terceira linha, é só subtrair, né? Multiplicar a primeira linha por menos 1 e soma. Então, ou subtrai direto. 1 menos 1 aqui dá 0. 4 menos 1 dá 3. Menos 3 menos o menos 2 dá menos 1. E 9 menos o 4 dá igual a 5. Ok? A gente poderia já finalizar aqui, mas eu gosto de ir até o final do escalonamento, até a última linha. Então, nesse caso aqui, né, o que a gente consegue observar? Que aqui você tem igual a 3
Para zerar, para fazer o escalonamento aqui, para zerar este valor aqui, basta que você subtraia de cima, multiplique a linha do pivô por menos 1 e some na linha de número 3. Então, menos a linha 2 mais a linha 3, substitui na linha 3. Então, nesse caso aqui, nós temos, é óbvio, 3 menos 3, 0, menos 1 menos o menos 1 dá 0 e 5 menos 5 dá 0. Ok? Isso daqui é equivalente a dizer como se nós não tivéssemos a última equação. Mas nós temos, então, nesse caso aqui, porque tem tudo zero, né, poderíamos eliminar, suprimir essa equação. Então, nesse caso aqui, nós temos, voltando, né, verifica-se que o sistema de equações lineares possui 3 variáveis e 2 equações. Assim, o sistema de equações lineares é SPD. Mas não somente por isso, porque a gente tem que observar. A primeira pergunta é um sistema impossível? Como é que a gente conseguiria observar isso? Quando a gente tem uma linha formada de zero, e caso aqui fosse diferente de zero, a gente diz que é um sistema impossível. Quando isso não acontece, a gente comenta e fala que o sistema sempre é possível. Aí vem a pergunta, determinado ou indeterminado? Ele é determinado quanto a quantidade de equações igual ao número de variáveis, porque para cada equação você conseguiria determinar o valor de uma variável. Quando você tem menos equações que variável, aí você não consegue determinar todas as variáveis, valor numérico. Então você vai ter o quê? Variáveis livres aqui. Então nesse caso aqui, né, nós vamos ter aqui este sistema, né? Então, esse sistema de equações lineares aqui, a gente fez operações elementares, chegamos aqui nesse sistema de equações lineares equivalentes, ou seja, a solução deste sistema e desse são iguais. Então, o que a gente consegue observar aqui? Vamos para a próxima página. Vamos pegar esse mesmo sistema aqui e resolver. Então, nesse caso aqui, a gente vai lá e escrever, né? Sistema, tá? Sistema, ok? Sistema possível indeterminado, ou seja, infinitas soluções. Então, o que a gente vai fazer aqui? Primeiro, a gente tem que dizer o seguinte, né? Nós temos aqui que o valor x1 a gente encontraria na primeira equação e o x2 na segunda. Então está faltando quem? x3. E justamente esta variável, que a gente não pode determinar um valor numérico para ela, a gente vai e diz que essas variáveis, ou essa no caso desse exemplo específico, é chamada de variável livre. Ou você atribui um outro valor real para ela, um escalar, um alfa, um beta, ou deixa o mesmo valor. Eu gosto de chamar de própria variável que está sendo trabalhada no sistema. Vou chamar de próprio x3. Tá? Então, nesse caso aqui, o valor de x3 é x3 mesmo. Tá? Você pode atribuir qualquer valor para ela, qualquer número real. E a gente sabe que os sistemas de equações lineares, quando é sistema possível determinado, você escreve as outras variáveis em função da variável livre ou das variáveis livres. Então, nesse caso aqui, né, pegando a última equação, aqui, segunda, ok, segunda equação, aí a gente faz o quê? Substitui o valor do x3, mas o x3 é o próprio x3, processo retroativo de substituição. Então, você passa o x3 para cá, somando, e o 3 dividindo. Então, você tem que o valor do x2 é esse aqui, em função da variável livre. Do mesmo jeito, x1. Então, você vai pegar a primeira equação, substitui x2 aqui, este valor aqui, certo? E esse x3 aqui, também do mesmo jeito. Então, vamos lá. Então, nesse caso aqui, né? Ó, eu peguei esta equação aqui, x1 conservei, o x2, o valor do x2 aqui, como foi comentado,
é este aqui, que a gente vai lá e substitui no local do x2. E o x3 é a variável livre, você conserva, e aí você vai e faz esta operação, isola x1 aqui. Ok? Passa esse aqui somando e esse aqui subtraindo, tira o mínimo, você encontra o valor do x1. Ok? Então vale lembrar como que a solução do sistema vai ficar assim. São 3 variáveis. Então vai ficar aqui, x1, ok? Que a gente encontrou, x2 aqui, x3. Como nós temos uma variável livre, a gente vai lá e escreve que todas as variáveis livres pertencem aos reais. No caso aqui, apenas igual a x3.